No coração de estrelas moribundas, sob pressões e temperaturas que nossa imaginação mal pode conceber, um evento cósmico de violência incalculável ocorre: a colisão de duas estrelas de nêutrons. Nesse cataclismo, elementos pesados são forjados e arremessados pela vastidão do universo. Entre eles, um metal denso, brilhante e quimicamente inerte, um átomo com 79 prótons e 118 nêutrons. Ouro. Por 5.000 anos, este pó de estrelas serviu como a forma mais duradoura de dinheiro da humanidade. Ele financiou impérios e os viu ruir. Adornou faraós e financiou revoluções. Sua beleza, sua raridade e sua incorruptibilidade o tornaram a reserva de valor por excelência. O porto seguro em um oceano de incertezas, o único deus monetário que sobreviveu ao teste do tempo. Mas, no início do século XX, um novo desafiante surgiu. Não de uma mina profunda na crosta terrestre, mas da mente anônima de um criptógrafo, ou um grupo deles, conhecido apenas como Satoshi Nakamoto. Este desafiante não pode ser tocado, não pode ser visto, não brilha sob a luz. Ele existe apenas como uma entrada em um livro-razão digital distribuído por milhares de computadores ao redor do mundo. Seu nome? Bitcoin. Este não é apenas um debate sobre qual ativo pode render mais no próximo ano. Isso seria simplista. O que estamos prestes a explorar é uma fascinante batalha filosófica e tecnológica sobre a natureza do próprio valor. É o confronto entre o mundo físico e o mundo digital, entre a tradição milenar e a inovação radical. É a história do ouro contra Bitcoin. Para entender esta batalha, precisamos primeiro entender o campo de jogo. O que torna algo uma boa reserva de valor? O que faz com que a humanidade, coletivamente, decida armazenar o fruto de seu trabalho, seu tempo e sua energia em um determinado ativo? Ao longo da história, economistas e pensadores convergiram para um conjunto de propriedades essenciais. São elas: durabilidade, portabilidade, divisibilidade, fungibilidade, escassez e, talvez a mais importante, reconhecimento social ou aceitação. Vamos usar essa lente, forjada em séculos de história econômica, para dissecar nossos dois competidores. Primeiro, o campeão incumbente, o rei, o ouro. Capítulo 1. O legado do átomo incorruptível. A primeira e mais fundamental propriedade é a durabilidade. O valor armazenado deve persistir ao longo do tempo. O ouro é o mestre da durabilidade. É um metal nobre, o que significa que ele resiste à corrosão e à oxidação. Uma moeda de ouro romana, cunhada há 2.000 anos, contém a mesma quantidade de ouro hoje que no dia em que foi feita. Ela pode ter visto o Império Romano ascender e cair, mas os átomos de ouro permaneceram indiferentes. Estima-se que mais de 99% de todo o ouro já minerado na história da humanidade ainda existe em alguma forma. Ele não se degrada, ele perdura. Em seguida, a portabilidade e a divisibilidade. O valor precisa ser transportável e fracionável para facilitar o comércio. O ouro é incrivelmente denso, o que significa que um pequeno volume pode conter um valor significativo. Isso o torna mais portável do que, digamos, o gado ou a prata. Ele pode ser dividido em moedas, barras ou até mesmo pó, sem perder seu valor intrínseco. 1 quilo de ouro pode ser dividido em 10 barras de 100 gramas, e a soma das partes ainda é 1 quilo de ouro. Isso nos leva à fungibilidade. Cada unidade do ativo deve ser intercambiável com outra unidade da mesma qualidade. 1 grama de ouro puro de uma mina na África do Sul é idêntico e tem o mesmo valor que 1 grama de ouro puro de um rio no Canadá. Ouro é ouro. Essa uniformidade é crucial para que ele funcione como um meio de troca e uma unidade de conta confiável. Mas a propriedade que talvez seja a mais mística e crucial do ouro é a sua escassez. O ouro é difícil de encontrar e caro de extrair. A sua oferta não pode ser aumentada arbitrariamente. Nenhum alquimista,
rei ou governo jamais conseguiu criar ouro a partir de elementos mais baratos. A sua oferta total de ouro acima do solo aumenta a uma taxa previsível e lenta, cerca de 1,5% a 2% ao ano através da mineração. Essa relação entre o estoque existente e o novo fluxo de produção é o que os economistas chamam de alta razão de estoque para fluxo. É essa previsibilidade que o protege da desvalorização que assola as moedas fiduciárias, que podem ser impressas ao capricho de um banco central. Mas a sua propriedade, que talvez seja a mais fundamental do ouro, é o reconhecimento social. Por 5 milênios, através de inúmeras culturas, religiões e impérios, o ouro foi universalmente aceito como valioso. Essa é a sua maior força. É um consenso global, gravado não em um código de computador, mas na psique coletiva da humanidade. Ele não precisa de marketing. Sua marca é a história mesma. No entanto, o rei não está sem falhas. Seu corpo físico, sua materialidade, que é sua força, é também sua maior fraqueza na era moderna. A portabilidade do ouro tem limites. Tente cruzar uma fronteira com 10 milhões de dólares em barras de ouro. É pesado, volumoso e atrairá a atenção indesejada. A verificação também é um problema. Confirmar a pureza de uma barra de ouro requer equipamento especializado. Barras falsas com núcleo de tungstênio, um metal de densidade semelhante, são uma ameaça real. Mas a vulnerabilidade mais significativa é a sua suscetibilidade ao confisco físico. O ouro precisa ser armazenado em algum lugar, geralmente em cofres centralizados, e o que é centralizado pode ser controlado e confiscado. Em 1933, o governo dos Estados Unidos, através da Ordem Executiva 6102, tornou ilegal para os cidadãos americanos possuírem ouro, forçando-os a entregá-lo ao Federal Reserve a um preço fixo. O guardião do seu valor pode, da noite para o dia, se tornar o seu captor. O ouro é um excelente protetor de poder de compra, mas um péssimo protetor contra o poder do Estado. É neste cenário, com o rei envelhecido, poderoso, mas com vulnerabilidades claras, que nosso desafiante digital entra em cena. Capítulo 2 – A ascensão dos bits imutáveis. Em 31 de outubro de 2008, em meio ao caos na maior crise financeira desde a Grande Depressão, um e-mail foi enviado para uma pequena lista de discussão de criptógrafos. O remetente Satoshi Nakamoto anunciou: "Estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é totalmente peer-to-peer, sem um terceiro confiável." Anexado estava um white paper de 9 páginas intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Era a planta para uma revolução. O Bitcoin foi projetado para pegar as propriedades monetárias do ouro e aprimorá-las para a era digital, transformando-as de qualidades físicas em certezas matemáticas. Vamos analisá-lo através da mesma lente. Durabilidade. O Bitcoin não existe fisicamente, então não pode corroer. Ele existe em um livro-razão distribuído chamado blockchain. Enquanto houver uma rede de computadores rodando o software Bitcoin, o Bitcoin existe. Sua durabilidade é a durabilidade da própria internet e da matemática que o protege. A rede Bitcoin funciona ininterruptamente 24 horas por semana, 7 dias por semana, desde sua criação em 2009. É um sistema que nunca dorme e nunca foi hackeado. E portabilidade. Aqui, a comparação se torna quase absurda. Como mencionamos, mover 10 milhões de dólares em ouro é um pesadelo logístico. Mover 10 milhões de dólares em Bitcoin requer um smartphone ou um computador e uma conexão com a internet. A transação pode ser enviada para o outro lado do planeta em minutos, por uma fração do custo de transporte e seguro do ouro. Mais profundamente, você pode memorizar uma sequência de 12 ou 24 palavras, a sua seed phrase, e com ela carregar todo o seu patrimônio na sua mente, cruzando qualquer fronteira, sem que ninguém saiba. É a portabilidade levada ao seu extremo lógico. Divisibilidade. O ouro pode ser dividido, mas com dificuldade e custo.
O Bitcoin foi projetado para ser digitalmente divisível. Cada Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de unidades menores, chamadas satoshis. Isso permite microtransações que seriam impossíveis com ouro físico, abrindo um novo espaço de design para a economia da internet. Fungibilidade. No nível do protocolo, cada Bitcoin é tratado como igual a qualquer outro. Ele é simplesmente uma entrada no livro-razão. Embora existam debates sobre a rastreabilidade de transações na blockchain, para a maioria dos usos, o Bitcoin funciona como um ativo fungível, garantido pelo código. E agora, chegamos à propriedade que define o Bitcoin, sua característica mais radical e sua proposta de valor coral, a escassez absoluta. A escassez do ouro é natural, definida pela geologia. Ainda podemos encontrar mais ouro. Se o preço subir o suficiente, poderíamos até, teoricamente, minerar asteroides. A oferta de ouro é escassa, mas não é finita. A escassez do Bitcoin, por outro lado, não é natural, é matemática. O código do Bitcoin decreta que haverá, no máximo, 21 milhões de unidades, nenhuma mais, nunca. Este limite está gravado nas regras de consenso da rede, e para alterá-lo seria necessário o acordo da esmagadora maioria dos participantes da rede, algo considerado praticamente impossível. Além disso, a taxa com que novos bitcoins são criados é programada para diminuir pela metade a cada 4 anos, em um evento conhecido como halving. Isso torna o Bitcoin o primeiro ativo na história da humanidade com uma política monetária perfeitamente previsível e uma oferta que é, para todos os efeitos, perfeitamente inelástica. Nenhum aumento na demanda pode gerar mais oferta além do que o cronograma permite. É a escassez digital garantida. Mas, assim como o rei, o desafiante também tem suas fraquezas. A mais óbvia para qualquer observador é a sua volatilidade. O preço do Bitcoin pode sofrer oscilações de dezenas de pontos percentuais em um único dia. Isso o torna uma reserva de valor de curto prazo muito arriscada. Os defensores argumentam que essa é a volatilidade natural de um novo ativo monetário passando por um processo de descoberta de preço em escala global. O ouro teve milênios para se estabelecer. O Bitcoin teve pouco mais de uma década. Outra crítica é sua complexidade e dependência de tecnologia. Para usar o Bitcoin de forma segura, é preciso entender conceitos como chaves privadas, carteiras digitais e segurança online. A autocustódia, o ato de ser seu próprio banco, confere grande poder, mas também grande responsabilidade. Um erro pode levar à perda permanente dos fundos. E, claro, ele depende de eletricidade e da internet para funcionar. O consumo de energia da rede Bitcoin, através do mecanismo de Proof of Work ou prova de trabalho, é um tópico de intenso debate. Os críticos o veem como um desperdício. Os defensores o enxergam como o custo fundamental para garantir uma rede monetária global, descentralizada e imutável, sem a necessidade de bancos ou governos. Eles argumentam que a mineração, o transporte e a segurança do ouro também consomem uma quantidade massiva de energia e recursos, que são muito menos transparentes. A energia do Bitcoin não é um bug, é uma característica. É o que ancora o valor digital ao mundo físico, transformando eletricidade em segurança. Finalmente, há a incerteza regulatória. Governos ao redor do mundo ainda estão decidindo como lidar com essa nova classe de ativos. Proibições, impostos e regulamentações podem impactar significativamente sua adoção e preço. O Bitcoin opera numa zona cinzenta, um desafio direto ao monopólio estatal sobre o dinheiro. E a história nos ensina que os monopólios não desistem de seu poder facilmente. Capítulo 3 – Coexistência em um futuro digital. Então, quem vence? Ouro ou Bitcoin? O átomo ou o bit? Talvez essa seja a pergunta errada. O niilismo otimista nos sugere que talvez não haja um único vencedor. Talvez não seja uma batalha de substituição, mas de coexistência e especialização. O mundo não é binário.
O ouro é o ápice da reserva de valor analógica. Sua história de 5.000 anos lhe confere uma legitimidade e um efeito Linde que o Bitcoin ainda não pode reivindicar. O efeito Linde postula que a expectativa de vida futura de uma tecnologia ou uma ideia é proporcional à sua idade atual. O ouro sobreviveu por milênios. A expectativa é que sobreviva por muitos mais. Ele é o refúgio último testado pelo tempo, compreendido universalmente. É a reserva de valor para o fim do mundo como o conhecemos. O Bitcoin, por outro lado, é a primeira tentativa bem-sucedida da humanidade de criar uma reserva de valor digital, nativa da era da informação. Ele resolve os problemas de portabilidade, divisibilidade e confisco do ouro de uma maneira elegante e matematicamente robusta. Sua escassez absoluta é uma propriedade monetária que nunca existiu antes. É a reserva de valor para um mundo cada vez mais digital, globalizado e interconectado. Um é matéria. O outro é informação pura. Um é protegido pelas leis da física e da química. O outro é protegido pelas leis da matemática e da criptografia. Um tem seu valor ancorado na história e na tradição. O outro tem seu valor ancorado na certeza do código e na energia computacional. A competição entre ouro e Bitcoin, na verdade, é um microcosmos da transição maior da nossa civilização. Estamos migrando do analógico para o digital em todas as esferas da vida, em nossas comunicações, em nossas amizades, em nosso trabalho, em nossa identidade. Por que nosso dinheiro, a tecnologia que usamos para armazenar e trocar valor, seria diferente? A conclusão, portanto, não é uma recomendação de investimento. É uma reflexão sobre a evolução do dinheiro e a natureza do valor. A batalha entre esses dois ativos nos força a fazer perguntas fundamentais. O que é dinheiro? De onde vem seu valor? E em quem ou no que escolhemos confiar? A questão final que esse debate deixa no ar é profunda e definirá o futuro da economia. Em um mundo onde nossas vidas se tornam cada vez mais uma sequência de uns e zeros, onde preferiremos armazenar o valor do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa própria energia vital? Em um átomo denso e incorruptível, forjado no coração de estrelas mortas há bilhões de anos? Ou em uma sequência de bits, protegida pela certeza fria e implacável da matemática e pela força bruta da energia computacional? A resposta ainda está sendo escrita, e nós somos os autores.